Oiê, me chamo Letícia e aqui nesse canal eu conto relatos e experiências macumbalísticas. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal porque me ajuda muito a voltar mais animada aqui a estar contando esses relatos, já que trabalhar com mediunidade não é nada fácil, nada simples, exige muita resiliência e muito compromisso. Dessa vez eu vou trazer um vídeo um pouco diferente. Eu estava ultimamente assistindo muitos relatos de pessoas assim que enviam relatos para outras pessoas lerem. Deu para entender ou não? E eu achei uma forma muito interessante de contar porque fica muito rica em detalhes, sendo que às vezes eu venho contar alguma coisa aqui para vocês, mesmo que seja de incorporação minha, eu não consigo mostrar todos aqueles detalhes assim que é me mostrado, tanto na minha mente, tanto no corpo, sabe? Sempre alguma coisa passa deixando a desejar, não é nem a desejar, escapando, sabe? E aí depois que eu me lembro durante o dia a dia. Então, eu vou trazer para vocês em forma de relato, escrevinhado mesmo, falar que nem minha avó, escrevinhado. E hoje o relato que eu vou trazer para vocês não é de uma incorporação minha, é de uma incorporação de uma médium também que faz parte da mesa branca. E eu sempre tô trazendo aqui incorporações da mesa branca, porque geralmente são atendimentos que a gente faz para espíritos que estão precisando de ajuda e é muito interessante. Eu não vou entrar muito no assunto da mesa branca, mas se vocês quiserem saber como é que funciona, deixa aqui nos comentários que talvez eu traga um vídeo aí, se é do interesse de vocês, explicando como é que funciona a mesa branca. E aqui eu vou começar contando este relato, tá? Desde o início, para vocês entenderem todas as sensações que eu vou tendo desde a palestra até quando a gente entra para a mesa branca. Então, sem mais delongas, vamos para o relato. Neste dia eu estava bem cansada e muito sonolenta, fora do normal, já que todas as vezes que piso na casa espírita esses sintomas já surgem logo, como lacrimejo, bocejos e sonolência. Mas nesse dia estava demais. Logo quando acabou a palestra de estudo, já nos dirigimos para a sala onde ocorre a mesa mediúnica. Os médiuns que têm a permissão, claro. Neste dia tinha poucos médiuns, então ficamos todos na mesma sala, já que o doutrinador divide os médiuns em duas salas. Uma sala que fica os médiuns mais iniciantes e na outra os médiuns que têm um pouco mais de experiência mediúnica. Fizemos nossa oração inicial e assim os trabalhos foram abertos. Nesse dia eu estava me concentrando apenas para ser uma médium de sustentação, pois, como já havia falado, eu estava muito cansada e sonolenta. Mas por incrível que pareça, eu ainda incorporei um espírito que estava ali para ser socorrido. Mas essa história eu já contei para vocês, então vou seguir esse relato e contar sobre a incorporação da outra médium, pois as incorporações dela são muito ricas em detalhes, por já ter uma educação mediúnica muito firme, pois é muito antigo na espiritualidade. Fora que uma dessas incorporações dela foi muito bonita e comovente, já que todas as vezes quando uma morte se trata de crianças e adolescentes, sempre acaba nos comovendo muito, mas esse relato vai ser o próximo. Vou começar contando outro que já se iniciou assim. Mas antes, vou deixar claro que vou escrever como ouvi, o próprio espírito falando e também do doutrinador o orientando. Ah, não sei se falei, mas essa informação é importante para que todos entendam como funciona a mesa branca e seu atendimento. Em toda mesa em que se inicia os trabalhos, sempre há um doutrinador, ou seja, uma pessoa responsável para conversar e orientar os espíritos que ali chegam incorporados no médium. Então, se tiver duas mesas ativas para atendimento, é preciso que tenha um doutrinador em cada uma. Então, voltamos à incorporação. Me lembro que escutei o doutrinador dizendo, seja bem-vindo, e de uma vez o espírito já disse, eu estou aqui nessa igreja por muito tempo e aqui eu não incomodo ninguém, então não tem por que querer me tirar daqui. Você não viu ali fora os dois que estão à espreita só esperando uma oportunidade para me pegar? E logo em seguida já continuou. E eu fico aqui na igreja para não dar ruim, porque se eu sair lá fora e eles vierem me pegar, eu não vou ficar quieto. Eu vou para cima e você já sabe o que eu vou fazer, né? Eu mato todos. E o doutrinador falou, mas isso não é coisa boa, né? E ele respondeu, não. Isso não é nada bom e eu já matei muito, mas hoje não quero mais isso para minha vida. Por isso fico aqui na igreja.
Porque aqui eles não entram, eles morrem de medo da cruz. Daquela ali atrás, pendurada, bem grande, eles morrem de medo e por isso eles não entram aqui de jeito nenhum. Então o doutrinador mostrou para ele que ele não precisava mais viver assim, se escondendo. Que tem outro lugar para ele ficar, que lá há diversos trabalhos e que ele poderia escolher qual seria o trabalho que ele gostava mais de fazer. E assim ajudar sem precisar se esconder, ter uma vida livre e sem medos. Aí ele pediu que mostrasse esse lugar, já que só estava acostumado a viver dentro da igreja e que para ele não existia outro lugar a não ser a igreja. Quando ele foi levado no lugar, me lembro que gostou do que viu e que aceitava sim a viver ali. Então ele ficou por ali e a médium retornou da incorporação. Então esse aqui foi a primeira incorporação que essa médium teve. Então vou continuar o relato. Já vou emendar na segunda incorporação dessa médium, que é a incorporação que contei a vocês, que eu achei muito bonita e interessante. O espírito já chegou dizendo: "Oi tio, tudo bem com o senhor?" E o doutrinador iniciou a conversa com ele dizendo que ele estava bem e perguntou como ele estava. E ele respondeu dizendo: "Ah, agora eu tô bem, mas querem me levar para outro lugar, tio. Eles já vieram aqui me dizer que eu teria que ir, que já chegou a hora de me mudar para outro lugar, tio. Mas tio, eu tô bem aqui, né? Mas eu sei que eu tenho que ir." E o doutrinador disse que para onde ele ia ir era muito legal, que lá ele poderia brincar com outras crianças, assim como ele, que ele iria se divertir muito. Aí a criança disse: "Lá tem outras crianças para eu brincar, tio. Meu cabelo vai crescer lá, tio, porque eu tô careca, né? E a minha mãe, tio, ela sempre esteve comigo, tio." E assim, do nada, a criança começou a chorar e disse: "Tio, eu sei que eu tenho que ir, tio, mas eu tô com muito medo, tio. Eu tô com muito medo, tio. Como vai ser lá, tio? Minha mãe sempre esteve comigo, tio, e agora ela ficou lá e eu tive que vir pra cá, né? E agora eu tô com muito medo do que vai acontecer, tio." E logo o doutrinador disse: "Você não precisa ter medo, está tudo bem. Você vai continuar sendo muito bem cuidado e vai ter outras crianças lá para você voltar a se sentir livre como criança tem que ser. E vai poder brincar muito, pois agora não existe mais limitações. Seu cabelo vai crescer de novo, vai ficar muito cabeludo, porque você tem muito cabelo, não tem?" A criança riu e disse: "É verdade, tio, eu sou muito cabeludo." E aí o choro foi trocado por sorrisos e ele disse: "Tá bom então, tio, eu vou lá com eles então." E o doutrinador voltou dizendo: "Quando você chegar lá, conhecer o local, as crianças, quando seu cabelo crescer, quando você estiver se sentindo muito bem, você vai poder ir ver sua mãe. Então agora é muito importante você se cuidar e obedecer os tios que vão cuidar de você, combinado?" Então a criança assentiu com a cabeça e disse: "Muito obrigado, tio. Obrigado mesmo por me explicar tudo e me ajudar. Tchau, tio." Aí aqui acabou o relato e eu continuei escrevendo porque a gente comentou lá sobre o caso, né? E assim eu fiquei extremamente impressionado com a sensatez dessa criança que sabia que já havia desencarnado. Lembro-me que até questionei por que ele assim, com tão pouca idade, já tinha ideia que já havia desencarnado. Então foi me explicado que ele já tinha essa ideia porque provavelmente estava por muito tempo em um hospital, lutando contra sua doença, e que poderia acontecer de morrer já que vivenciou sua piora de saúde todos os dias. E aqui, né, finalizamos e eu continuo aqui dizendo que esses são os relatos que quis compartilhar. O mundo espiritual, por vezes, é um pouco assustador, mas quando nos deparamos com uma situação assim, percebemos o quão importante o trabalho e dedicação do médium em ajudar o outro plano, porque não existe morte do espírito. O espírito só foi levado para outro lugar para continuar sua existência. E por traumas da vida na Terra, carrega algumas sequelas. E é aí que o médium se torna os mediadores, levando paz para que esse espírito continue sua jornada, só que agora no plano espiritual. Então aqui finalizamos o relato. E eu achei muito bonito, porque geralmente a gente incorpora uns espíritos lá que nem sabe que desencarnou. Eles não sabem o que estão acontecendo e eles são levados para hospitais para que eles sejam cuidados até eles conseguir
saber da notícia que eles desencarnaram, que agora eles são espírito, eles não vivem mais na Terra com o corpo material, né? E essa criança chegou muito lúcida lá. Nossa, achei muito bonita, assim, o jeito que ela conversava e chamando ô tio. Foi, assim, muito interessante. Então, esse é o relato que eu vou deixar aqui para vocês. Tem mais relatos, porque a gente sempre tá fazendo essa mesa, né, essa mesa branca, esse desenvolvimento mediúnico, que é ajudando o outro lado lá também, nos ajudando também, né, com essa conexão. E isso é muito legal. Então é isso, gente. Gostaram? Tem alguma coisa para comentar? Vocês têm algum relato também? Deixa aqui tudinho. Se até quiserem me enviar, imagina só vocês me enviar algum relato para eu estar contando aqui, porque eu acho muito legal mesmo. Então é isso. Se inscreve no canal, curte aí e até o próximo relato macumbalístico. Tchau!